Você sabe diagnosticar quando alguém está com cálculo renal, com nefrolitíase? Não? Então fica aqui que eu vou te ajudar. O que é o cálculo renal? Cálculo renal, grosseiramente falando, é quando a gente tem pedrinhas nos rins. E essas pedrinhas, que são cristais, que vão se acumulando nos rins e vão formando esses cálculos, essas pedrinhas elas podem ser de vários tipos, várias causas. As principais causas dessas pedrinhas, desses cristais, são oxalato de cálcio. 80% dos casos é o cálcio que está no meio, o oxalato de cálcio. Também ácido úrico também pode formar essas pedrinhas. A estruvita, que a gente vai ver já já, que é caracterizada por infecção bacteriana, principalmente quando temos infecções urinárias, principalmente altas, podem causar essa estruvita. Depois já vou falar sobre isso. E ainda existem os cálculos de cistina, que são formados por aminoácidos. Mas, resumidamente, são as principais causas de cálculos. Oxalato de cálcio, 80% dos casos, e os demais que eu falei também são formadores de pedras nos rins, certo? Então, o que é que predispõe esses cálculos? Primeiramente, a genética. Então, se você tem um familiar de primeiro grau, por exemplo, que já teve cálculo renal ou tem cálculo renal, você tem uma predisposição a ter. Então, a genética é um dos principais fatores. Segundo, a ingestão de água. Então, por isso que a gente diz, quando está com pedra renal, bebe água. Por quê? Esses cristais que são formados, a gente precisa de um solvente, certo? Que é a água, que vai ajudar a diluir esses cristais para a sua não formação. Então, a ingestão de líquido, a ingestão de água, é um dos principais componentes para a não formação das pedras. Então, no caso, se você bebe pouca água, você vai ter mais soluto, você vai ter mais cristais, consequentemente, você tem mais formação de pedra. Outra coisa que ajuda muito são as frutas cítricas, por exemplo, laranja, limão, acerola. Elas ajudam a não formação dos cálculos renais. Então, ajuda muito isso. Certo, Cacá? E o que é que pode causar? Por exemplo, muita ingestão de sódio. Então, você come muito sal. Quando você come muita proteína, além do normal. Uma dieta rica em proteína e sal, como eu acabei de falar. Obesidade é outra grande causa de cálculos, na formação de cálculos renais. Existe também alguma patologia chamada de hiperparatireoidismo, porque acima nós temos umas glândulas chamadas glândulas paratireoides que produzem um paratormônio, PTH. Que esse PTH ele vai regular a quantidade de cálcio que nós temos no sangue. Tira o cálcio do osso e joga no sangue. Quando nós temos uma hiperparatireoidismo, vai fazer com que aumente a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Consequentemente, esses cálculos podem ir para os rins e formar as pedras renais, certo? Então, fiquem bastante atentos a essas características. E como eu falei na aula passada, essas pedras elas podem se alojar em alguns locais. Por exemplo, os principais locais do ureter, como na primeira porção do ureter, como vocês estão vendo aqui. Na primeira porção do ureter, se eu tenho uma pedra, essa pedra, dependendo do tamanho dela, dependendo desse cálculo, vamos dizer que é um cálculo de cristal de cálcio, tá ali obstruindo. Vocês concordam comigo que a urina, quando tentar passar por aqui, ela não vai conseguir? Então, a urina vai começar a se acumular e nessa região renal você vai perceber que ela tem um aumento dos rins. O rim, normalmente, tem cerca de 11 a 12 centímetros de comprimento, cerca de 5 a 6 centímetros de largura e cerca de 3 centímetros de espessura. Então, se a urina não passa devido à obstrução da pedra, o rim tende a aumentar. E esse aumento no rim, a gente chama de hidronefrose, ou hidronefrite, o rim vai aumentar e vai começar a causar dor, principalmente na região lombar, por irritação de nervos que estão passando próximo, como o nervo ilioinguinal e o nervo iliohipogástrico, que estão nessa região lombar. Então vai causar essa dor lombar, quando essa pedra está mais alta. À medida que a pedra vai ficando mais inferior, por exemplo, na junção da vesícula do ureter e da bexiga, naquela constricção vesical, vai interromper o fluxo sanguíneo, o fluxo da urina ali, vai ter uma obstrução e essa dor ela pode ir até a região testicular no homem. Então o homem pode relatar dor no escroto, no testículo, com essa dor lombar.
e a mulher na região da vulva, dos lábios. Então, assim, ficar bem atento a esses sinais, como por exemplo, dor nessa região de flanco, ou esquerdo ou direito, essa dor que vem acompanhada de náuseas, vômitos, podendo levar a febre também, mas principalmente náusea e vômito são as principais características da dor intensa nessa região lombar, direita ou esquerda, que pode irradiar para a região dorsal das costas e, dependendo da localização, pode irradiar para a parte de pé e períneo, como eu falei no homem, testículo, escroto, na mulher, a parte da vulva. Então é muito importante que você fique atento a essas características, esses sinais. Existe um sinal que a gente chama na semiologia, sinal de Giordano, que é quando a gente pega e dá uma tapinha na região dorsal do paciente, ao qual, quando a gente faz o toque, e se o paciente tiver com a piélon, né, esse paciente vai acusar logo a dor, tá? Então fiquem atentos a todos esses sinais que eu falei, para que, caso você precise, você procura a emergência o quanto antes, porque é uma dor muito forte, que eu não indico isso para ninguém, tá? Então fica atento a esses sinais que eu falei. Dor na região de flancos, dor abdominal, que irradia para as costas. Essa dor que pode descer para a região de pé, onde no homem pode pegar escroto, testículo, na mulher na região dos lábios maiores, acompanhado de náuseas, acompanhado de vômitos. São algumas características da nefrolitise, no caso dos cálculos renais. Tá bom? Então hoje a gente aprendeu como é formado Sim, outra coisa, e o diagnóstico, como é que a gente faz? Através da clínica, que eu acabei de falar, da sinal semiológico. Existem os exames de imagem, que são muito importantes, ultrassonografia, TC, então tomografia computadorizada. Tudo isso vai ajudar a identificar o cálculo e a porção que esse cálculo está. Exames laboratoriais também, que quando, gente, você tem um cálculo que ele está atravessando a ureter, que é onde causa a dor, esse cálculo ele pode causar rompimento dos vasos sanguíneos e pode causar, quando você urinar, sair sangue, que a gente chama de hematúria. Então, se você tiver hematúria no seu exame laboratorial, no exame de urina, tem sangue, então já é outra característica de cálculo renal, tá bom? Então fica sempre ligado a isso, tentar beber mais água, tentar comer comida com menos sódio, tá bom? Menos sódio, menos sal. Proteína é bom, mas tentar diminuir também, nada exagerado demais, tá bom? E ficar sempre atento a isso, tá bom? E aquele que eu falei a vocês, infecções urinárias recorrentes, as bactérias podem subir e causar um cálculo chamado cálculo de Stilvita, que é um dos cálculos bastante perigosos, porque quando o cálculo é mais alto, mais próximo ao rim, mais perigoso ele é. Então ficar sempre atento a todos esses sinais que eu falei a vocês, tá bom? Tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.